Pessoas criativas não costumam ser referenciadas como as pessoas mais organizadas no mundo. Pelo contrário, não faltam histórias ruins por aí. Mas hoje eu vou te mostrar como ser um mestre da organização e do planejamento. Você precisa ser uma pessoa minimamente organizada para realizar tarefas com excelência. Você precisa ter controle sobre os projetos que está responsável para que as coisas não desandem. O primeiro passo é ser responsável por suas escolhas. Meu Deus, Raíssa, mas o que isso tem a ver com organização e planejamento? Pois bem, é muito comum a gente tirar o nosso da reta. Se você sai de casa faltando 30 minutos para o seu voo sair e leva 28 minutos para chegar até o aeroporto, você não pode culpar o trânsito ou o motorista. A culpa é sua por não ter saído mais cedo. A mesma coisa para um projeto. Se você pediu 10 dias para entregar e passou 9 dias brincando de ver série porque já tinha tudo pronto na sua cabeça, mas não no papel, não há ninguém para culpar senão você mesmo. Então o primeiro passo ele é mais difícil e a gente começa justamente por ele. Para ser uma pessoa organizada e se planejar melhor, você precisa de duas coisas: método e disciplina. Todo projeto precisa de um método para ir em frente. É muito comum a gente querer começar um projeto direto pela parte gráfica. Pesquisar cores, fontes, referências. Claro, essa é a parte mais interessante. Só que é muito mais difícil você seguir um projeto sem ter uma boa base, um bom conceito. E para ter essa base, você precisa de pesquisa e de definições. Durante o meu curso de design, eu tive 2 semestres dedicados à disciplina de metodologia de projeto. É claro que depois do curso não tem a menor possibilidade de eu começar um projeto, pessoal ou não, de design ou não, sem pensar nas etapas que serão necessárias. Para mim já é muito automático. Só que eu demorei para perceber que isso já é automático, que isso já faz parte de mim. Eu vi as pessoas começando um projeto pelo meio do caminho e eu não entendi o porquê. Acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês começarem de verdade, é colocando as ideias no seu papel. O importante é que você visualize o seu projeto e encontre as falhas e ramificações que ele possa ter. Quando a gente tem uma ideia apenas na mente, ela parece muito organizada e bem resolvida, mas a gente só percebe bem os detalhes quando tudo está na nossa frente. E nem todo mundo começa o mapa mental desse jeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês. O meu mapa mental geralmente ele é menos fluido, ele é mais parecido com esse daqui. Depois que você testou sua ideia e está pronto para ir em frente, a gente aplica o método. Basicamente, todo projeto tem 3 etapas, que é a fase analítica, a fase criativa e a fase executiva. E é aqui que cada uma ganha vida. A fase analítica é dividida em briefing, definição do problema, planejamento, pesquisa, análise de dados e segunda definição do problema. Nela você começa a analisar a ideia. O briefing ele serve para te situar no projeto. Para quem não está familiarizado com um termo, briefing é um documento que reúne todas as ideias que o cliente tem para a realização de um determinado projeto. Você compreende o que você mesmo, caso seja o seu próprio cliente, ou a pessoa que te contratou realmente precisa. Nessa fase, você levanta que materiais é precisar desenvolver e em qual prazo você conseguirá entregar isso. Essa é a etapa de definição do problema. Sabendo o que você precisa desenvolver, você vai começar a se planejar. Digamos que você precise fazer uma identidade visual para um evento liberal com público jovem. Ótimo! Então nós temos uma solução para o problema e um público definido. Então você vai dividir quanto tempo precisa para cada etapa do projeto. Você ainda vai ter pesquisa, análise de dados, fase criativa e fase executiva pela frente. Distribua essas etapas no prazo estipulado ou no seu prazo ideal. Você pode distribuir essas informações no diagrama de Gantt para ter uma noção geral do seu projeto, mas o ideal é segmentar bem em cada etapa. E daí para cada etapa assim mais dividida, eu sempre recomendo usar o Trello ou o Todoist. Aqui tem um exemplo do diagrama de Gantt que a gente fez para a Cefel no começo do ano, antes mesmo de todo o vírus aparecer. E assim a gente sabe quais são os projetos que aparecerão e quando que a gente vai começar a trabalhar em cima deles. A pesquisa começa analisando concorrentes e semelhantes. Você pesquisa e depois faz uma análise de como esses projetos se comunicam, quais as soluções que eles criaram e como eles se manifestam. Eu recomendo fazer uma pastinha com esse material que você encontrar. Pode ser uma pasta online no Pinterest ou então no seu computador. Depois, com essas imagens que você encontrar, você vai montar um painel para cada um, estilo esse do Itaú. Você vai analisar tudo o que encontrou e definir o seu caminho. Você não precisa fazer um painel para cada marca que você encontrar. Você pode fazer um painel geral, um painel mais amplo, e daí dentro desse painel mais amplo você vai encontrar as suas decisões. Isso nos leva para a segunda definição do problema. Você cria um conceito baseado naquilo que encontrou. Ele pode ser seguindo a mesma linha ou rompendo totalmente com ela, desde que faça sentido para o seu projeto. E assim, a gente encerra a fase analítica. Não esqueça de comunicar o seu andamento para o cliente, para que ele se sinta mais tranquilo, mas não precisa detalhar demais, apenas o suficiente para que ele saiba que o trabalho está em andamento de fato. A fase criativa envolve geração de ideias, definições gráficas e validação. Com um conceito em mãos, você já tem uma direção gráfica, só precisa analisar o que ela te diz. Lembre-se que você tem que resolver um problema, não criar algo que você goste. Aqui acontece a procura de inspiração gráfica.
cores, tipografia e tudo mais. Essa é a hora de montar mais um painel, só que com as suas referências de estilo. Esse daqui, por exemplo, é um painel que eu montei para diagramar uma revista de música. Aqui também acontece a geração de ilustrações, de símbolos, de ícones. Não se esqueça que o seu planejamento ele já tem prazos definidos. Gerar alternativa é muito bom, mas você não pode ficar gerando alternativa para sempre. Depois de criar, você para e seleciona a melhor opção. Você trabalha naquela que fizer mais sentido para o projeto e apresenta como alternativa. Essa é a etapa de validação. Se o seu projeto for aprovado, a gente entra na fase executiva. A fase executiva ela serve para você refinar e produzir o seu projeto. Você produz todos os materiais necessários e faz testes como de impressão, se tiver impressos, de redução em tela, de comportamento das cores em diferentes telas, etc. Para você ver como tudo isso se comunica. E daí depois de entregar, é só pedir o feedback e partir para o abraço. É importante lembrar que cada projeto tem suas particularidades e que ele pode precisar de mais itens por fase para ser bem feito. Se o seu cliente está a par dos seus processos, dificilmente você vai chegar em uma solução que ele vai odiar. Você precisa transmitir segurança e jogar limpo. Clientes eles são muito ariscos quando se trata de trabalho criativo. Então, se ele está preocupado ou ansioso, talvez você esteja falhando em comunicar os seus processos. Se você acha que o prazo vai estourar, comunique assim que possível e veja se vocês podem negociar alguma parte do projeto, seja um desconto ou prazos maiores. E para finalizar, um pouquinho mais sobre organização pessoal. Eu sou adepta do chamado Inbox Zero, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Na minha caixa de entrada e em todo o resto, eu só tenho e-mails de coisas que estão em andamento. Tudo que eu não preciso agora, eu arquivo ou separo em pastas. Tudo que for desnecessário no futuro, eu apago e tiro a minha inscrição se eu ficar tempo demais sem ler. Cara, toda vez que eu vejo uma caixa de e-mails lotada, um pinguim morre. Sério. Como eu uso muito e-mail, ter ele organizado é essencial para não deixar escapar pedidos. Porque às vezes eles podem se perder nesse mar de coisas não importantes se você manter a tua caixa de entrada sempre cheia. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito analógica. Eu usei o Todoist por muito tempo, mas eu percebi que eu prefiro separar minhas pendências em cadernos ou agendas. Não importa o que você usa, o que importa é que você reúna todas as informações num lugar só. Se você anotar a tarefa no papel e só olhar o aplicativo, você vai deixar a coisa de lado. Então escolha sua ferramenta e seja fiel a ela. E por último, se tudo der errado, lembre-se que existe sempre a boa e velha tabela para te auxiliar. Eu tenho essa versão mais genérica dos meus horários de trabalho, e eu tenho também essa que é uma versão mais detalhada dos meus dias. Eu divido eles de acordo com os projetos que estão em andamento, e eu tenho horários sem projetos caso eu precise deslocar meu tempo para algum outro. Esse método blocado se chama Time Blocking, e eu vou enviar ele por e-mail para vocês. Por hoje é isso. Como atividade da semana, tudo que vocês precisam fazer é descansar, porque na semana que vem a aula vai ser sobre identidade visual e a atividade de hoje vai ser integrada com ela. Até a próxima aula!